Salve, seus comunistas safados. Tudo certo? Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa inédita aqui. Nós vamos reagir a um vídeo nosso, um vídeo meu. O que acontece? Semana passada, enquanto a gente jogava Zelda, o assunto surgiu sobre saúde, saúde pública. Falamos um pouco sobre Cuba, a semana temática. E eu fiquei pensando sobre isso, juntei mais material e eu queria complementar o que foi debatido. Então hoje é React de um cara foda. Veridez na tela. Pronto, cá estamos. Bom, bora lá. Como eu falei, estávamos jogando Zelda, então o fundo é esse. Vamos ouvir um pouquinho aí. Eu vou complementar, trouxe umas reportagens, trouxe mais algumas reflexões e bora. Você sabe que, não sei se vocês acompanharam, eu fiz a live na semana temática de Cuba, que tá sobre Se vocês não acompanharam, acompanhem. Ficou da hora. O vídeo inteiro está disponível no canal do YouTube da Soberana. a soberana, sobre a saúde em Cuba, né? E a gente falou muito disso, né? Caramba, Como é, você tem razão. é tão óbvio o quão a, dar prioridade a um sistema de saúde universal é a solução não só mais barata, como mais eficiente. Porque por que Cuba precisa ter um sistema de saúde foda? Não é também porque é parte do princípio da revolução, né? O Che, que foi um dos responsáveis pela revolução, era médico, então ele traz muito da sua atuação na medicina para essa prática. Inclusive, se vocês viram na Audioteca Crítica também saiu um texto do Che. Vejam. Ouçam, né, Na melhor. semana temática também teve uma live do Frog, do camarada Frog, sobre o Che e a experiência de saúde dele, em trabalho de saúde dele, foi muito importante para a Revolução Cubana. Então, Todos esses vídeos, áudios que eu citei, eu vou deixar salvo no primeiro link fixado, no comentário do vídeo e na primeira resposta, né? É isso aí. sim, parte do porquê que Cuba investiu tanto em saúde tem a ver com as pessoas envolvidas na Revolução. Mas, além disso, tem a ver com um princípio básico de economia. Você cuidar da saúde básica, você impede que os problemas de saúde básicos, que são mais baratos, evoluam para problemas de saúde médios, que são menos baratos, e ou para problemas de saúde muito complexos, que são extremamente caros. Vocês ouviram o que esse rapaz falou? Esse rapaz entende as coisas, viu? Vocês ouviram o que ele falou? É isso. Você investir corretamente os poucos recursos que se tem, você economiza recursos. Então, ter um investimento estudado, um investimento inteligente, um investimento que tem. Porque todo investimento vai ter um foco. E é isso que a gente vai falar um pouco quando a gente mostrar as reportagens, tá? Qual é o foco dos investimentos que a gente tem em saúde hoje no Brasil? Né? Por que se investe em uma coisa e não em outra? Pra gente pensar em Cuba é a mesma coisa. Tá? Escuta o rapaz aí, ele sabe o que tá falando. Então, o sistema de saúde de Cuba, ele investe pesado no sistema, na atenção básica. Porque é a atenção básica que vai garantir que a pessoa não evolua num quadro para necessidade de atenção especializada. Seria lindo se o Brasil tivesse essa mesma prática. Por que não temos? Antes da gente entrar no porque não temos, uma coisa que tá na semana temática, mas no vídeo eu não comento, é Cuba vai ter o seu sistema de saúde dividido em 3 partes. Então, a atenção básica, a secundária e a terciária. Acho que é primária, secundária e terciária, na verdade, tá? É no Brasil que a gente vai chamar de básica. Então, a primária, secundária e terciária. A primária é onde são atendidos 85% das pessoas da população cubana. Não porque as pessoas não podem ser atendidas por secundária e terciária. Não é saber que as pessoas não. A boa parte da vida dos cubanos eles não passam por uma ressonância magnética, não tem a ver com a ideia de que eles não podem passar. Não é que não é oferecido atenção de ressonância magnética, de exames laboratoriais mais
especializados para o cubano. Não, a ideia é que eles não precisam, porque eles têm a sua vida contemplada. 85% dos cubanos vão ter a atenção básica garantida, atenção primária garantida. Isso vai fazer com que os problemas de saúde não evoluam para depender de uma atenção mais especializada. Essa é a questão. Na atenção básica, eu estou chamando de básica o tempo todo, na atenção primária em Cuba, a gente vai ter as policlínicas, a gente vai ter as unidades de saúde da família, se não me engano, que chama assim. Esqueci agora o termo, tá na semana temática, vocês estão lá. Que contemplam uma equipe mínima, uma equipe básica, mas de contato direto e constante com a população. É pessoal que faz visita domiciliar, é pessoal que vai na casa das pessoas para acompanhar o quadro de saúde, é pessoa que promove saúde, então educador físico, nutricionista, pessoas que vão para que a pessoa consiga se desenvolver para não adoecer por questões outras que seriam evitáveis. Essa é a questão. A atenção primária vai fazer com que problemas evitáveis não escalonem para se tornar problemas mais complexos. Não parece o mais óbvio dos óbvios. Mas no Brasil nós não fazemos, como o rapaz aqui bonitão estava falando. Vamos continuar ouvindo ele. Porque a gente tem um lobby enorme dos convênios médicos, dos hospitais. Porque para um Albert Einstein, para um hospital Albert Einstein, para um hospital, sei lá, hospitais chiques, fodásticos, esqueci o nome dos outros agora, tem o israelita, sei lá o que é israelita. Para esses Sírio-libanês. Pô, eles querem fazer a tomografia computadorizada, eles querem fazer ultrassonografia de terceira geração com imagem 4D que você sente o cheiro do tumor quando você tira a imagem, sabe? Porque eles podem cobrar caro do convênio, eles podem cobrar caro das pessoas. Eles não querem fazer. O que é uma atenção básica? Ele vai falar você cuidar da coisa antes que ela evolua. É você, por exemplo, fazer promoção de saúde, não só prevenção. Então é você ter espaços onde as pessoas vão para praticar esporte. Porque isso vai investir nisso, porque isso vai fazer com que elas tenham menos problemas relacionados ao sedentarismo. Alguém aqui já ouviu falar do complexo esportivo sírio-libanês? É porque não existe. Ué, mas esporte não é saúde? Hospital não deveria... É que, na verdade, também existe uma confusão. Não, o hospital não deveria cuidar disso. A questão não é hospitalar. A gente tende a entender que tudo é hospital e, na verdade, é outro nível de atenção. Porém, não se investe. Né? Em iniciativa privada, quando investir em esporte, está investindo em esporte enquanto esporte, não enquanto saúde. Tá? Por exemplo, tá? Você ter médicos da família que vão visitar as pessoas em casa para tirar, por exemplo, a glicemia, para impedir que um problema básico acabe se tornando uma diabetes tipo 2, né? Uma diabetes adquirida. Esqueci qual que é o tipo da adquirida. Eu acho que é 2. Uma diabetes adquirida, sabe? Você impedir que uma coisa neurológica não percebida evolua para um... Sabe? Mas posso estar enganado, tá? Precisa de um atendimento muito mais especializado. Então Cuba investe nisso por conta do caráter da revolução, cubano, da revolução, show, do cuidado, porém, mas também porque eles precisam economizar dinheiro, porque eles são um país minúsculo com recursos limitados, um embargo econômico criminoso, genocida, desesperador há décadas, que não conseguem importar certos insumos, né, para fazer, por exemplo, equipamentos mais elaborados, enfim. Me perdi um pouco aí, Por né? exemplo, na pesquisa a gente falou isso, né, na live. Um dos maiores gargalos para Cuba são oftalmológicos e dentários. Por quê? Fabricação de lente e fabricação de prótese dentária, prótese, implante, coisas desse tipo. É isso. Por quê? Eles não têm os recursos para fazer aquilo. Não porque
o socialismo deu errado. Pelo contrário, deu tão certo que se os Estados Unidos não fizessem o embargo, Cuba ia estar voando. Só que existe um embargo e aí é a população cubana que sofre por causa disso, sabe? Bom, vamos lá, continuando então. Outra coisa que é importante a gente trazer. A pesquisa, a semana temática, ela foi embasada em algumas pesquisas. E aí vem o liberaloide lá, o que toma, assim, BBC na veia e acha que manja tudo de capitalismo, meu. Vai dizer assim, ó, mas não dá pra confiar, né? Cuba vai dar os dados, você vai confiar num que um regime ditatorial divulga. Tá, vamos lá, outra coisa importante trazer. Cuba não tem um levantamento de dados, ele não tem um registro epidemiológico, pesquisas epidemiológicas, porque eles querem te convencer de que o sistema deles é bom e que funciona. Eles têm isso bem desenvolvido, eles têm isso levado a sério, porque, de novo, eles dependem disso. Como que eles vão saber se eles vão investir numa área a leste da ilha, numa área central, numa cidade isolada, num hospital de ponta? Como que eles vão saber onde precisa de investimento? De novo, investimentos escassos, então que precisam ser feitos direito. Como eles vão saber disso? Através de estudos, através de pesquisa, através de censo. Então, sim, esses dados são levados a sério. Não porque eles querem nos convencer de nada, mas porque eles dependem disso. Eles dependem de dados sérios, porque senão eles morrem. Simples assim, tá? Senão eles vão achar, bom, beleza, vamos investir nessa questão nutricional, que a gente acho que eu tô com deficiência de vitaminas numa parte da população, vamos investir nessa porra, e de repente não tem nada a ver, e eles investiram numa coisa que estava suave e deixaram de investir, por exemplo, em prótese para pessoa com dificuldade de mobilidade. E aí tem um monte de gente que não consegue andar, tem problema de produção, tem problema de mil e uma coisas. Fudeu. Porque não dá para reinvestir. Falar, opa, errei aqui. Foi mal, hein? Tava doidão? Vamos reinvestir em outra coisa. Tem como reinvestir em outra coisa. De novo, uma ilha com recursos escassos e embargada. Certo? Tendo dito isso, vamos para a segunda parte, que é mais Brasil, né? Como eu disse para vocês. Vamos lá. Vou pôr na tela aí. É essa? Não, não é essa. Aí. Vamos tirar essa de baixo, né? Aí. Beleza. Estamos falando de Brasil, então. De novo. No Brasil, em teoria, nós temos o SUS. Em teoria, não. No Brasil, nós temos o SUS. Então, em teoria, nós temos o Sistema Universal de Saúde, que deveria organizar as demandas de saúde, inclusive através dos mecanismos muito próximos aos de Cuba. Porém, nós temos também um sistema particular muito intenso. Em Cuba, 97, 98, agora não lembro, na semana temática eu comento, por cento das situações de saúde são resolvidas de maneira pública. Isso é tipo 2%. Que é diferente. No Brasil é outra pegada. Eu podia ter pego o número pra vocês. Eu não lembro de cabeça. Se alguém souber aí e quiser comentar, por favor. Mas, inclusive, comentam, curtam, compartilhem, se assinem no canal, faz o rolê todo, hein? Mas nós temos, sim, hospitais. E vamos lá, então. Vamos falar de pesquisa básica, tá, gente? O que os hospitais, o que os grupos de privados que investem em saúde investem? O que eles estão falando? Primeira reportagem: Hospital Alemão Oswaldo Cruz amplia sua atuação em São Paulo com investimentos de 140 milhões. Pô, dinheiro pra caramba, hein? No que será que eles estão investindo? Nova unidade, localizada na Liberdade, deverá responder por cerca de 30% do faturamento da instituição. Começamos falando de faturamento, tá? Aqui, ó, saúde enquanto mercadoria. Estamos falando de faturamento. Tá, então dos principais complexos hospitalares privados do país, dá continuidade ao seu plano de expansão. A instituição acaba de fechar contrato, locação, bababá, beleza. Cadê? Aqui, ó. Com a locação do imóvel, o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz irá disponibilizar uma nova unidade na cidade, cujo projeto prevê investimento de 140 milhões nos próximos 2 anos para a reforma das instalações, aquisição de tecnologia de ponta e preparação do espaço para ser um hospital especializado em média e alta complexidade. Tá? Média e alta complexidade não está na atenção primária, está na secundária, no mínimo, e muito mais, e provavelmente na terciária. Secundária, em Cuba, atende 15% da população. Terciária, não, atende 10%, desculpa. 85, 10, terciária, 5% da população. Mas aqui a gente vai investir 140 milhões na terciária. Próxima. São só exemplos, tá, gente? Hospital Albert Einstein investirá 2,5 bilhões nos próximos anos. Detalhe, tá? O site chama Saúde Business. Saúde, que é você estar vivo. Business, que é alguém estar com dinheiro no bolso. 2,5 bilhões. Legal. Os maiores investimentos serão direcionados à Faculdade de Medicina, que ocorrerá com uma nova unidade, com um aporte de aproximadamente 600 milhões. Para a ampliação do atual prédio, o valor estimado é 430 milhões. Tinha mais alguma coisa aqui? Aqui, ó. Então, boa parte é para a Faculdade de Medicina, a gente já fala um pouco. O resto, com relação à expansão do atual prédio, o objetivo é ampliar o centro cirúrgico, UTI e pronto atendimento. Pronto atendimento a gente até pode pensar em secundário, né, gente? Agora, centro cirúrgico e UTI, não estamos falando de atenção primária, que fique muito claro. De novo, onde que estamos investindo? E aí, vamos lá. No ano passado, a instituição registrou uma receita líquida de 2,5 bilhões, o que caracteriza uma alta de 11,2% quando equiparada a 2015. Ou seja, o superávit cresceu 15,2% para 258,8 milhões. A sua saúde, nesses últimos 8 anos, melhorou 15,2%. Você que é um brasileiro médio? Por que que, então, esses espaços estão investindo nisso? Se não é disso que o povo precisa? Porque são instituições privadas, são empresas. Qual é a única e exclusiva função de uma empresa? Lucro. Não importa se ela é de saúde, se ela é de educação, se ela é de vender Coca-Cola, se ela é vender... Senão a gente vai achar o quê? Que a ideia de que profissional de saúde trabalha por amor nessas empresas é tão realista quanto achar que o Mickey trabalha para fazer as crianças felizes. Né? E aí, então, graduação do Hospital Albert Einstein. Graduação em medicina. Gente, graduação em medicina do Albert Einstein não é público. Nós temos muitas universidades públicas de qualidade que têm uma interligação, uma interface interessante com hospitais. Isso de fato acontece. Em Cuba também muito, está mais acima da temática, mas aqui também acontece bastante. Porém, o que nós temos aqui é um curso de 6 anos que a parcela da mensalidade em 2023 é R$ 10.400. Então, 12 parcelas de R$ 10.400 para você estudar nessa universidade. Entendem por que eles estão investindo boa parte do valor em faculdade, na graduação? Eu também investiria. Mais uma nessa mesma toada. Hospital Sírio-Libanês investe 800 milhões. O hospital abrirá 10 a 15 unidades especializadas em oncologia, cardiologia e ortopedia. De novo, é importantíssimo ter isso? É importantíssimo. Se eu tiver um problema de saúde oncológico, eu quero chegar num local que é especializado, que tem recursos, que é bem feito, tem bons profissionais. Eu quero sair de lá curado. Ótimo. A questão é, preciso chegar nesse lugar com esse câncer instalado? Não existem formas preventivas? Não existem formas preventivas de acompanhar questões cardiopáticas? Por que nós não estamos falando, nós não estamos lendo sobre prevenção? E não vamos ler mesmo. Aqui acho que era só isso. E não vamos ler mesmo, tá? Não vamos ler mesmo.
Onde a gente vai ler sobre isso? Vamos lá. USP, uma universidade pública, vai investir 217 milhões nos hospitais das clínicas, um hospital público. Ele é misto, tá, gente? Ele não é só público, mas, né, público. De São Paulo e Ribeirão Preto. Os recursos serão utilizados na construção de 2 novos edifícios, na reforma de espaços e aquisição de equipamentos. Que tipo de espaços, que tipo de equipamentos, que tipo de edifício será que nós estamos falando? Isso é da gestão passada, tá? Só para deixar claro. Parceria inédita, blá 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 blá, ok, tal. Já li isso. Vamos ver onde que ele vai investir, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. Aqui, ó. A iniciativa faz parte de um plano de investimentos da reitoria para a utilização dos recursos de exercício 22 dos anos de 22 e 23 em áreas estratégicas para a universidade. Quais são as áreas estratégicas para a universidade? Vocês me perguntam. Pois bem, eu te respondo. Aperfeiçoamento das atividades acadêmicas, projeto de sustentabilidade, apoio à permanência estudantil e ao pertencimento relacionado com a sociedade e instâncias governamentais, aperfeiçoamento da estrutura de museus e órgãos de cultura e extensão e construção de um distrito tecnológico do Jaraguá. De novo, eu estou falando, porque eu sei que vai ter comentário, eu falei em algum momento que não tem que investir em ressonância magnética? Eu não falei isso. Eu falei em algum momento que não tem que investir em centro cirúrgico de ponta? Eu não falei isso. Eu falei em algum momento que não tem que ter UTI qualificado e profissionais altamente treinados, especializados? Eu nunca falei isso, eu nunca falei, nunca falarei e não falo. Porque não é isso que a gente está falando. Não é disso que nós estamos falando. Entendam bem. O que nós estamos falando é onde está investido o dinheiro, qual é a prioridade. E a prioridade em um setor onde saúde é mercadoria vai ser sempre e sem sombra de dúvida onde tem mais retorno para esse setor. Um setor que visa lucro não vai investir numa coisa que dá menos lucro. Não vai investir em trabalhos, não vai investir, não vai ter investimentos em baixa tecnologia, porque baixa tecnologia não dá lucro. Sabe o que baixa tecnologia faz? Previne problemas mais sérios, previne doenças mais complicadas, muitas vezes incuráveis. Certo? Por isso, sim, valorizemos sempre, obrigatoriamente, o SUS. Eu deixei o último que eu achei interessante, essa reportagem. Eu não conhecia o Observatório de Política e Gestão Hospitalar, passei a conhecer nas minhas pesquisas recentes. Gostei, pelo menos das coisas que eu li. Se tiver outras coisas vocês souberem, por favor, comentem. Mas eu achei isso aqui interessante. Vamos ler essa reportagem para a gente fechar hoje, tá? Fundos de investimento nacionais, internacionais e grupos hospitalares no Brasil. O caso Trigger, participações e os cuidados paliativos. A investida de empresas como a Trigger Participações e seu fundo de investimentos Humana Magna não é novidade na história recente do setor hospitalar brasileiro. Em um contexto de retração econômica, é fundamental para essas empresas que demonstrem que ainda são rentáveis, lucrativas, inovadoras, independentemente se essas qualidades se expressam em fatos ou não. Empresas que trabalham com saúde. Cria-se assim o duplo discurso do setor. Por um lado, uma vitrine chamativa, embelezada e, acima de tudo, lucrativa para o mercado. Não sei se vocês viram, se vocês têm tido a experiência de hospitais nos últimos anos até. Os hospitais têm investido muito na parte hoteleira. Então, o hospital por dentro tem parecido mais e mais com um hotel. Ele é bonito, ele é para ser mais bonito, para ser mais acolhedor, mais aconchegante. E não estou dizendo que isso é ruim, tá? Estou dizendo que o investimento tem sido nessa parte das pessoas se sentirem menos num hospital. Estou só apontando. Por outro, aos pés dos ouvidos dos governantes, ministros e parlamentares, uma empresa que sofre com os efeitos da crise, defendendo ainda mais
fortemente novas linhas de crédito a partir de bancos públicos, novos recursos fiscais e aprofundamento da terceirização encarnada nos não tão novos modelos de gestão de unidades de saúde. Eu quero vir um dia para a gente conversar um pouco sobre terceirização na área da saúde, tá? Isso é um tema bem interessante. A gente vai trazer coisas mais para frente, não percam. O duplo discurso tem seus resultados, apresentando um movimento de clara expansão do setor. Saúde expande vertiginosamente, como forte e sustentado processo de aquisição de hospitais pela Redditor em diversos estados brasileiros nos últimos anos. São Paulo sabe exatamente do que está sendo falado aqui, né? Redditor domina. Vai até mesmo além, como a compra pela Amil do Hospital Samaritano de São Paulo, um hospital filantrópico que, por definição, apresenta uma série de isenções e incentivos fiscais, baseada em sua característica primordial de não ser lucrativo. Então, de novo, Hospital Samaritano, que por ser uma instituição filantrópica, não tem que pagar tributos da mesma forma que outras, tem sérias e várias isenções. Com isso, conseguiu juntar dinheiro para comprar a rede Amil. Tá? Ok, ele vai falar do que a gente estava falando até agora. A baixa complexidade, enquanto foco, também não é algo novo. Há pelo menos um ano, cresce o número de planos de saúde e hospitais privados que contratam médicos de família e outros profissionais da atenção primária para atuar em seus quadros. Era disso que a gente estava falando, tá? Baixa complexidade. O contexto mundial de deshospitalização abre novas possibilidades de investimento e aglutinação pelo mercado. Porém, os investimentos mais recentes mantêm os mesmos parâmetros que os investimentos mais tradicionais de hospitais, de média e alta complexidade. Foi o que nós lemos até agora. Esse contexto mundial de deshospitalização é uma coisa interessante. A gente pode falar disso mais pra frente também, tá? Eu não vou fazer um parênteses agora pro vídeo não ficar gigante, mas é uma coisa, é interessante. Qual é, então, os parâmetros tradicionais? Concentração de recursos em regiões e cidades de maior renda, com uma população que já apresenta melhores condições de saúde. Perde-se, assim, as premissas universalistas de cooperação e de atuação em contextos de populações vulneráveis que caracterizam de forma importante o processo internacionalização de deshospitalização. Para além disso, cria possibilidades futuras de investimentos públicos em empresas privadas nesse setor, em detrimento da estruturação de rede própria, podendo assim competir diretamente por recursos públicos junto a outros modelos de gestão primordialmente públicos. É isso. Vocês entenderam? Quem paga a banda escolhe a música. Né? Quem paga a banda, escolhe a música. Investe-se onde se tem mais retorno, exige-se, de alguma forma, investimentos e vantagens e benesses estatais que deveriam estar sendo deslocadas, deveriam estar sendo concentradas onde mais de fato se precisa, que é em atenções básicas, em regiões onde já não existe tanta estrutura. Porém, não é isso que acontece, porque afinal de contas, olá, eu gosto de dinheiro, já dizia o poeta Sr. Sirigueijo, né? Bom, minha gente, é isso que temos por hoje. Dei uma complexidade maior para um vídeo que tinha sido interessante, porém bem superficial. Afinal de contas, a gente estava comentando, jogando Zelda. Nos sigam nas redes, sigam a Soberana, acompanhem os nossos conteúdos. Curtam, comentem, compartilhem, paguem pau, façam o que for possível. Trabalhadores do mundo, univos, estamos juntos. Até a próxima.